Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos ao Horizonte Humano, à série Psicologia Emocional. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de episódios sobre as emoções. Hoje vamos falar particularmente sobre as emoções e as suas diferentes tonalidades emocionais. À semelhança do que fiz no vídeo passado, hoje vamos ter, para melhor acompanharem aqui esta minha partilha, esta minha reflexão, uma apresentação para poderem acompanhar da melhor forma. Como sabem, as emoções têm várias tonalidades, não é? Nós podemos falar de emoções, essencialmente emoções agradáveis, desagradáveis, emoções que nos promovem a aproximação, o afastamento. As emoções têm esta dinâmica, não é? As emoções são vivas. Mas antes de entrarmos numa forma mais particular nessa questão das diferentes tonalidades, gostaria de fazer aqui um pequeno resumo do que nós já fomos falando, para sistematizarmos tudo do que foi desenvolvido até agora, para consolidarmos aqui a nossa base. Relembrando então um pouco, emoções são vida em movimento. A própria palavra emoção significa moer em movimento, algo nos move, algo nos agita. Elas representam a capacidade para sentir, ou seja, estão associadas ao corpo, à sensação. Primeiro vêm as sensações, fruto deste contacto que nós estabelecemos com o mundo, connosco, com os outros. Elas representam também a capacidade de envolvimento e resposta emocional, ou seja, estão fortemente implicadas na relação, neste entre o outro, eu e o outro, eu e o próprio, aquilo que existe de próprio em mim, eu e o mundo, não é? As relações têm a ver com esta fronteira, com este contacto, com esta interligação, com este espaço de trânsito, com este entre, não é? As emoções têm uma relação direta com o nível de desenvolvimento humano, ou seja, elas podem ser potenciadoras de crescimento ou não. A vivência emocional, em certa medida, vai depender das nossas experiências anteriores, ou seja, as emoções estão fortemente implicadas nos processos de aprendizagem e memória. É sempre, e sempre que sentimos algo, isso está relacionado de alguma maneira com o ambiente, com o contexto, com o que nós chamamos em psicologia, com o campo psicológico. É importante então partirmos sempre desta base, recordarmos esta base. Emoções são corpo, são relação, são potenciadoras de crescimento, estão associadas à memória e aprendizagem e estão fortemente implicadas com o campo psicológico que nos é dado, a vida. Então, em relação às tonalidades, ao tema que nós nos propomos desenvolver hoje, muitas vezes nós pensamos nas emoções como boas ou más, como positivas ou negativas, tendemos a polarizar a experiência emocional e aí entramos na dualidade e nos perigos da dualidade. Quando falamos de emoções, tendemos a polarizá-las como boas ou más, colocando-lhes etiquetas, e muitas vezes isto é um grande obstáculo ao nosso desenvolvimento emocional. O que é que nós sabemos? Por muito tempo as emoções foram encaradas como algo a evitar, a ultrapassar. Entendia-se as emoções como um estorbo para a razão. Havia a primazia da razão. No tempo do iluminismo tudo era baseado na razão e nós ainda temos muito esse paradigma racional presente na nossa sociedade, na forma como interagimos com o mundo, connosco e com os outros. No entanto, esta visão fez de nós, fez com que nós tivéssemos uma experiência mais tolhida das emoções. Esta visão fez com que olhássemos para elas essencialmente como algo a ser controlado, a ser dominado e, se possível, eliminado. Isto trouxe grandes consequências. Procurava-se uma solução fácil, nomeadamente a procura de pensamentos que promovessem emoções positivas, agradáveis, ou pensamentos que as eliminassem. Pontualmente, de uma forma superficial, isso tem os seus benefícios. Não é? É uma das estratégias básicas de gestão emocional, desviar o pensamento, focar-se no positivo. Tem os seus benefícios.
Mas se ficarmos só aqui é algo muito superficial e não tem benefícios a longo prazo. Ou seja, trabalhar as emoções implica trabalhar as emoções, os afetos, os sentimentos, os vínculos, acima de tudo, a estrutura vincular do ser humano. Mas esta visão de que as emoções eram algo a evitar e ultrapassar teve consequências. Esta visão enraizou-se na maioria de nós e fez-nos crer que as emoções desagradáveis não são adequadas. Ou seja, nós preferimos falar em emoções agradáveis e desagradáveis com consequências positivas e negativas para ambas, não é? E nós vamos ver isso mais à frente. No que concerne aos pensamentos, as emoções não aparecem preferencialmente dos pensamentos, ainda que estes também as possam desencadear. Ou seja, nós tínhamos muito a ideia que era o pensamento, o foco era no pensamento, devíamos trabalhar o pensamento, embora os pensamentos também desencadeiam emoções, como sabem, mas podemos dizer que no princípio vem sempre a emoção, vem sempre primeiro a sensação, a emoção, e depois é que vai despertar um conjunto de pensamentos. Claro que tudo isto é muito desenrolado de uma forma espontânea, automática, muitas vezes inconsciente e muitas vezes nós não sabemos o que é que começa o quê. Mas uma coisa nós sabemos, primeiro vêm as sensações. E mesmo os pensamentos são despertados pela experiência corporal, pelas sensações, pelo contexto. Os pensamentos nunca são autogerados. Tem a ver sempre com o homem em situação, com o ser humano e a sua situação. Para nós, uma terminologia mais correta, mais indicada em relação às emoções, seria considerar as emoções como agradáveis ou desagradáveis, confortáveis ou desconfortáveis. As emoções são agradáveis ou desagradáveis, pois todas cumprem uma função específica e essencial para o nosso equilíbrio. Ou seja, vou dar um exemplo muito concreto. A raiva é desagradável, mas a raiva saudável e com o seu cariz positivo pode ser essencial para estabelecer limites, para lutarmos contra uma injustiça. Outro exemplo, a tristeza é desagradável, mas a tristeza é essencial para fazer face ao desalento, a uma frustração, a uma desilusão. O que seria de nós sem a tristeza? Não é? Como diria João dos Santos, temos direito à tristeza. Elas são essenciais para o nosso equilíbrio. Então, sejam agradáveis ou desagradáveis, ambas dão-nos a valoração da situação. Ou seja, as emoções são sempre uma forma de nos situarem no contexto, no tempo, de nos situarem perante o vivido. Perante o aqui, como nós já falamos no nosso vídeo passado, aqui corpo e agora presente. As emoções situam-nos. Mas vamos ver para que é que servem as emoções, esta tonalidade mais desagradável, mais desconfortável das emoções. As emoções desagradáveis são, acima de tudo, um alerta para compreendermos o que estamos a viver. As emoções desagradáveis informam-nos de que existe alguma necessidade insatisfeita, algo por atender, por isso são desagradáveis, pois forçam a nossa atenção para o que está carente, para o que está ausente. Forçam a atenção para algo que devemos satisfazer, para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Ou seja, não há como fugir às emoções. Mas olhem, por isso é que eu pus aqui estas setas a indicar no sentido descendente e sentido ascendente. Porquê? Porque estas emoções desagradáveis também têm esta dupla dimensão. Elas são desagradáveis, mas podem ter consequências positivas quando nós lhes prestamos atenção e incitamos movimentos e comportamentos para satisfazer o que realmente nos faz falta. Acima de tudo em primeiro lugar, como falávamos anteriormente, tomar contacto connosco, aumentar a nossa autoconsciência para reconhecermos o que está a acontecer. Então, existem emoções agradáveis, desagradáveis, emoções confortáveis, desconfortáveis, e segundo Jacques Regard, a função das emoções mais desconfortáveis e reforçando a ideia que nós temos vindo a transmitir aqui, é sinalizar que algumas das nossas necessidades estão por satisfazer.
para que seja possível tomar atitudes que nos mobilizem no sentido de comatar essas faltas. Por isso é que é importante nós desenvolvermos o que estamos a trabalhar aqui, que é desenvolver uma literacia emocional geral, promovendo a educação emocional, para que as emoções não sejam estrangeiras para nós, mas que possam ser, para que nós as possamos sentir como parte de nós. E como presentes nas relações que estabelecemos com os outros. Não é? As emoções e sentimentos então situam-nos sempre perante o tempo presente, elas presentificam-nos, ainda que nos remetam para o passado, recordação, como eu vos falava no vídeo anterior, a máquina do tempo, ou para o futuro, imaginação. E nós temos a nossa riqueza de expressão emocional e das diferentes tonalidades tem uma riqueza imensa. Nós temos sentimentos no sentido de consciência do que estamos a viver, este sentimento como a experiência mental privada das emoções, aqui nesse sentido. Nós temos até no nosso léxico, na nossa expressão emocional, nós temos expressões que remetem para este sentimento, para este contacto com a emoção e que nos apontam para o futuro, para o passado, para o presente. Vamos ver aqui alguns exemplos para o futuro e para o passado. Sentimentos relacionados com o futuro, por exemplo, esperança, impaciência, que está muito associada a questões de alguma irritabilidade, ansiedade, a desesperança, aqui com um foco mais na depressividade, ou até na depressão, a desconfiança, se repararem, esperança, impaciência, desesperança, desconfiança, remetemos sempre a situações de futuro. E sentimentos relacionados com o passado, como por exemplo a nostalgia, a melancolia, a saudade, o arrependimento. Qual é a riqueza disto tudo? É que tudo isto nos permite ter um léxico enorme do ponto de vista emocional, afetivo, sentimental, para podermos expressar, podemos vir a expressar o que estamos a experimentar, o que estamos a viver. O que seria de nós se não tivéssemos esta riqueza afetiva para poder dar nome, para poder expressar, não é? E agora aqui a falar com vocês, lembrei-me que, por exemplo, na psicanálise, Freud privilegiou sempre a palavra, a escuta da palavra não dita, não é? Muitas vezes as emoções e os afetos são emoções e afetos à procura de palavras que as preencham, que lhes deem um sentido, que as componham, não é? Por isso o Freud, não foi o Freud, foi uma paciente dele, apelidou a psicanálise como uma cura pela palavra. E nós sabemos que trabalhar estas questões mais íntimas, mais emocionais, implica resgatar as palavras que estão abafadas, as palavras que estão presas, desprendê-las, mas dar-lhes um contentor, dar-lhes um acolhimento para que elas possam compor a sua própria história. No entanto, pensando nesta questão de como nós lidamos com as emoções, as agradáveis, as desagradáveis, a nossa cultura, de certa forma, foi uma cultura de desprezo em relação às emoções e ainda está muito presente. Mudamos um pouco, mas ainda está muito presente. E isso ainda é muito forte e sentimos-la desde a infância. Vamos ver aqui alguns exemplos que vocês vão identificar como familiares. Deixa lá, não te zangues, isso passa, não chores, não vale a pena. E o que eu costumo dizer é zanga-te se isso realmente vale a pena, se isso está a dizer-te algo que é importante, e chora, porque é importante teres contacto com o teu choro. Não fiques na zanga, não fiques no choro, mas é importante poder ter liberdade para expressar as emoções. Podemos até compreender a boa intenção desta atitude, contudo, nestas situações há uma desvalorização brutal do que cada uma das pessoas está a exprimir e está a experimentar. É quase uma luta diária para fugir às emoções. Esta atitude acaba por enraizar-se em nós.
torna-se um comportamento cultural e mais tarde ou mais cedo pagamos uma pesada fatura e nós não desejamos isso. Uma ideia-chave a introduzir: as emoções cumprem sempre funções essenciais à vida biopsíquica do ser humano. As emoções são uma bússola interna que nos podem levar ao equilíbrio e ao bem-estar. Se andamos desbussolados, se andamos desorientados, nós perdemos realmente o equilíbrio. Para a mensagem final, as emoções são, então, o quê? São as nossas ferramentas de e para a vida. Eliminá-las seria como andar às cegas, sem a possibilidade de ter esse foco que nos guia e alerta. É importante pensarmos que nestas diferentes tonalidades, e depois nós, para outros vídeos mais à frente, nós vamos explorar um pouco mais isto, é importante nós entendermos que emoção e razão são, no fundo, duas faces de um só rosto, um rosto único e singular, um só rosto, uma pluralidade de expressões. Meus amigos e minhas amigas, era isto que eu tinha hoje para partilhar com vocês. No próximo vídeo iremos falar de qualidade ou qualidades dos afetos. Um abraço a todos e a todas. Até à próxima. Espero que tenham gostado.